174. Ó, um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão, e aí ele deu a expressão aí, ó. Certo? Deixa eu aumentar um pouquinho. Em que H representa as horas do dia, né? H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível, ó, é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E nesse momento ele deve retirá-las da estufa. E aí ele continua, né? A tabela associa intervalo de temperatura em graus Celsius com a classificação muito baixa, baixa, tá? E aí tem um intervalo referente aí à temperatura na hora do dia, certo? E aí ele fala, ó, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como... Então, o que está acontecendo aqui, né? Tentar dar uma explicada melhor. Ele deu aqui uma fórmula da temperatura com relação à hora do dia, né? O H. E aí ele diz que quando essa temperatura for máxima, né? For a maior possível, a estufa, o número de bactérias vai ser o maior possível também, certo? Então, temperatura maior possível, que ele chamou de temperatura máxima, né? Sem nenhuma relação aí com o programa lá da Globo. E o número de bactérias, quando a temperatura for máxima, vai ser o maior possível. E ele quer saber, com relação a essa temperatura, qual vai ser a classificação. Então, eu tenho que descobrir quanto que vai ser essa temperatura máxima e ver onde que cai aqui nessa classificação, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui essa função, menos h ao quadrado, mais 22h, menos 85. Isso aqui é uma função quadrática, né? E aí o maior termo é ao quadrado. Então, a gente sabe que o gráfico é uma parábola. Aqui a gente tem, né? Se você lembrar lá da ideia de função, a gente tem o termo A é o que está aí na letra ao quadrado. O termo B é o que está na letra sem estar ao quadrado. E o coeficiente C é o que está solto, né? Sem nenhuma letra junto com ele. E aqui a gente vê que o coeficiente A é menos 1, que é o menos 1 que está aqui junto do H, certo? E sempre que esse coeficiente for negativo, né? Nesse caso aí menos 1, o que vai acontecer com a parábola? Ela vai estar voltada para baixo, certo? E aí essa função ela vai assumir um valor máximo, certo? Que nesse caso aqui é a temperatura máxima, certo? O vértice vai ser na temperatura máxima. E cada ponto do vértice, quando a gente estuda aí função quadrática, a gente vê dois pontos especiais, que seria aqui o H do vértice, porque a gente está aqui no eixo do vértice, né? Que a gente chama de XV, né? Mas como aqui está H e T, eu não vou chamar de XV e YV. Vou chamar de H de V, que é referente ao H, e o YV, que nesse caso é o T, né? T de V, que é referente à coordenada ali em Y, né? E aí a gente quer saber quando que essa temperatura vai ser máxima. Então eu tenho que descobrir esse valor aqui, né? Quando que a temperatura vai ser ali no vértice dessa parábola. E aí, você tem duas maneiras, né? Você pode usar direto a fórmula para calcular o YV, ou você calcula o H de V, que é o que eu prefiro, e substitui na fórmula, que eu acho que faz menos conta, né? Então, aqui, a fórmula do H de V é igual a menos B sobre 2A. Tá? Essa é a fórmula que a gente usa sempre para calcular o XV, nesse caso aí, o H de V. Tá? E aí o B é o 22, né? Eu não escrevi aqui, mas é o 22. E o C é o menos 85, que a gente não vai usar. Tá? Então aqui meu H de V vai ficar menos 22 sobre 2 vezes o A, que é menos 1. Então vai ficar menos 22 sobre menos 2, que vai dar 11. Certo?
Então, aqui, quando H de V for igual a 11, a gente vai ter a nossa temperatura máxima, né? Ali às 11 horas do dia, porque o H está representando as horas, certo? E aí, agora, como eu quero saber a temperatura máxima, eu vou calcular o T de 11, certo? Então, eu vou ficar com menos 11 ao quadrado, mais 22 vezes 11, menos 85. Então, o T de 11 vai ser menos 121, mais 242, menos 85. Isso daqui vai dar 121, menos 85, e aí 21 mais 15, 36. Então, essa é a temperatura máxima dessa função. E aí, o 36, a gente vai olhar aqui onde está o 36 nessa tabela. E o 36 está entre o 30 e o 43. Então, a temperatura é classificada aí como alta. E alta é letra D de dinheiro.